família e a importância da família em nossos dias. Vocês estão vendo aí como é que está a situação do mundo, todo mundo se voltando para implantar um sistema comunista no mundo, todo mundo querendo aí que o comunismo tome conta completamente da situação mundial, mas nós ainda estamos lutando do lado da instituição mais preciosa criada por Deus, que é a família, né? E ainda continuamos dizendo que somos a favor do direito, somos a favor daqueles que possuem as coisas porque estudaram, porque possuíram o direito de comprar e de ter o que trabalharam para conquistar, né? E é o que diz a Bíblia, a própria Bíblia diz que o homem colheria o fruto do suor do seu rosto. Isso quer dizer que o homem precisa trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, o que é digno, o que é sincero, o que é honesto, o que é bíblico, e nós defendemos isso. Defendemos uma família constituída de pai, mãe e filhos, defendemos o conceito religioso judaico-cristão, que é o conceito em que as colunas são estabelecidas, a fé em Deus, o homem como sendo o sacerdote da casa, a mulher como tendo toda a responsabilidade para orientar os filhos e na dedicação ao seu esposo e ao cuidado lá também. Ainda mais essa mulher moderna que hoje precisa sair para trabalhar, a sua responsabilidade acaba dobrando, né? E a necessidade aí de uma creche, de uma pessoa ajudadora que seria um serviçal, não, a gente não gosta muito da palavra empregada, mas hoje estamos numa vida diferente, em que precisamos de contratar pessoas para nos ajudar. Então é importante que a gente tenha uma família bem estruturada. E para termos uma sociedade estruturada, é necessário uma família estruturada. E para termos uma família estruturada, é necessário um casamento estruturado. E para termos um casamento estruturado, é necessário que a gente toque nos assuntos que vamos continuar tocando, que são os comportamentos, as atitudes, as ações que muitas vezes levam a brigas desnecessárias, a contendas que fazem o afastamento do casal. Eu creio que hoje nós vamos terminar esse assunto e já existem pedidos para outros assuntos para a semana que vem, e eu quero que você também coloque aí a sua opinião a respeito do próximo assunto que nós temos que tratar. Muita gente está pedindo outros temas escatológicos, mas eu creio que escatologia a gente já bateu bastante, a não ser que algum novo acontecimento venha a dar, né, uma nova virada no contexto internacional. Estamos vendo aí que o vírus ainda não foi embora, tem gente perdendo a vida ainda por causa do vírus. A ideia de que só morre gente velha não é verdade, né? Tem gente aí jovem morrendo, gente com 40 anos, gente com 19 anos, e enfim, é uma coisa que você tem que se cuidar, é importante se cuidar, é importante que você se preserve, né? É importante você saber que esse vírus está aí, mas graças a Deus já existe o tratamento com a cloroquina e outros alimentos, outros tratamentos mais, que no início, quando você percebe que está começando, você já tem aí pelo menos uma opção, coisa que no início não tinha, né? E as coisas estavam sendo levadas aí na base da guerra dos políticos, mas agora já existem trabalhos específicos a respeito disso, muita gente comprovando que tomou os medicamentos e que eles deram certo verdadeiramente. Então já é uma boa notícia para que, né, a gente possa colocar isso diante das pessoas. Também estamos vendo aí as nações alvoroçadas, querendo aí a posse do Brasil de qualquer jeito, porque o comunismo quer tomar conta do Brasil de qualquer forma, mas o Brasil acordou e agora o povo está inteligente, não está deixando mais as coisas acontecerem, e ainda estamos defendendo a família, defendendo a situação do direito pela família, o direito dos pais em criarem seus filhos, e isso é importante demais. Orar neste momento. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma live que estamos tendo, pelos teus filhos que estão aqui participando conosco. Queremos pedir, Senhor, a tua ajuda,
a tua compreensão, para que as palavras que sejam ditas pelos meus lábios cheguem até os ouvidos dos teus filhos e recebam, Senhor, um repouso, uma interpretação sadia, que eles possam compreender aquilo que eu estou tentando transmitir, que tu já colocastes no meu coração e já está escrito na minha frente em meu computador. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por todos os teus filhos que estão vendo, participando desta live e todos que mais tarde poderão ver também. Enfim, nós te louvamos e estendemos essa oração para todos que verem este vídeo possam ser tocados e suas famílias abençoadas, Senhor, pelo teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ao nosso estudo. Nós paramos na semana passada nas questões ligadas ao casamento na hora das brigas. Como é difícil, né, manter um casamento sem brigas, com uma comunhão, um relacionamento conjugal, sem que haja atritos, sem que haja brigas, sem que haja... Né, e nós temos que tomar muito cuidado com essa questão das brigas, porque existe um espírito diabólico específico para destruir famílias, para destruir a alegria da família, destruir a harmonia entre os casais e trazer discórdia entre os filhos e os pais. Por quê? Porque o diabo quer destruir a família. Nunca foi tão sério a luta da família contra Satanás quanto está sendo agora. Porque quando Deus deu a ordem lá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele foi muito tentado, muito atacado e, infelizmente, a família de Abraão não pôde arcar com a responsabilidade que Deus deu. E as famílias que foram geradas logo depois também não conseguiram. Por isso que Paulo diz que teve que nascer uma nova semente. A semente de Adão, então, ela precisa morrer para que uma nova semente, a semente de Cristo, possa prevalecer em nós, porque somos uma nova semente. A nossa semente vem de Jesus Cristo e não de Adão, para que da nossa família, então, da nossa semente, possa nascer uma família nova, uma família bem constituída, uma família bem organizada na presença do Senhor. Então, reproduzindo a profecia de Abraão em cada um de nós, eu posso dizer que em mim e em ti e em nossas famílias serão benditas todas as famílias da terra. Então você é um representante de Deus na comunidade onde você vive, no condomínio, no lugar, no bairro onde você vive, na igreja onde você congrega. A tua família tem que ser uma fonte de bênçãos, de orientação espiritual, para que essas pessoas que estão vendo e contemplando possam ver a luz de Cristo através do testemunho que a família dá. Por isso que Paulo explica bastante que um homem tem que ser casado com uma sua esposa, que seja administrador da sua casa, que tenha os filhos em sujeição. Por quê? Porque se o indivíduo não sabe administrar a própria família, não saberá administrar também a casa de Deus. Por isso que estamos vendo tanta vergonha, tanta calamidade, tanta lambança em muitos lugares que se dizem igreja e muitos que se dizem pastores também fazendo lambança. Por quê? Porque não reconhecem os conceitos bíblicos e aquilo que precisa ser analisado com carinho na chamada de todo homem que se propõe ao episcopado, porque todos aqueles que almejam o episcopado, dura coisa almejam. E eu me lembro quando, lendo as Escrituras, a gente vê o desejo de Eliseu, que era ter a porção dobrada da unção que estava sobre Elias, e Elias disse: olha, você está pedindo uma coisa muito perigosa, muito difícil. Né? Antes de continuar, eu quero agradecer aqui o presente que eu ganhei esse final de semana de uma de nossas irmãs queridas, irmã Genesi, não sei se ela está vendo, mas se alguém está vendo, transmita para ela. Agora eu vou beber água todas as vezes em nossas lives com esse presente lindíssimo que ela me deu. Né? Não é igualzinho a caneca de alguns grandes famosos, mas é um copo bonito e eu agradeço muito a ela pelo carinho. Então, queridos, vamos continuar lendo a palavra de Deus nesse conceito a respeito de brigas, não só conjugais, mas brigas em todos os sentidos. Provérbios 17, verso 14, ele ensina uma coisa de suma importância que nós temos que ler com carinho e pensar. Ele diz assim, ó, como soltar
de muitas águas. Imagine uma represa que de repente ela se rompe, né? Como aconteceu aqui, infelizmente, em Minas Gerais, e muitas represas que se rompem, matando pessoas. Depois que as águas são liberadas, você não consegue mais reter essas águas. Não tem como mais fazer nenhum tipo de barragem depois que aquelas águas todas rompem com tudo e as ondas gigantescas se tornam e vêm destruindo. É como um tsunami enorme, né, que vem descendo pelos rios. Então, quando essas águas são soltas, são liberadas, não tem mais como você controlar. E ele diz, então, o grande sábio, ele diz que é o princípio da contenda. Então, veja, assim que a água é liberada, isso é o princípio da contenda. Então, você tem que manter as águas sob o controle. Embora estejam dentro de você agitada, o teu ânimo esteja exaltado, você esteja nervoso, você está num debate, numa briga, numa contenda, alguém te ofendeu, ou alguém não está te entendendo, ou alguém não quer se submeter, ou alguém está te contrariando e você precisa debater, é importante que você não libere essas águas, não deixe fluir esse ódio, essa coisa né, diabólica que muitas vezes rompe com toda a capacidade espiritual do homem se conter, que é aquela função básica da balança, né? Então, se você perde o controle, você se deixa levar e você acaba fazendo coisas das quais você vai se arrepender muito. Então, o texto diz com muita clareza, lógico que estamos falando aqui em poesia, como soltar de muitas águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejais envolvido. Então, é melhor sair fora da briga. É melhor até aparecer que você perdeu, é melhor alguém achar que você realmente foi derrotado, né? Porque Salomão diz uma coisa muito importante. É melhor oh meu Deus, o covarde vivo do que o valente morto, né? Então é melhor que você saia da batalha vivo do que ser valente, enfrentar tudo de peito aberto e acabar morto. Então a morte não é sucesso, a morte não é vitória, a morte não é honrosa, né? Nesse contexto aqui, quando você está em brigas que não envolvam problemas mais superiores. Outro texto também de Provérbios, que é de muita importância, ele diz assim, ó, na multidão das palavras não falta transgressão. Então, quanto mais nós liberamos palavras, mais nós magoamos. Quanto mais nós falamos, mais nós agredimos. Quanto mais nós abrimos a boca na hora da contenda, na hora do debate, na hora da discussão, a gente mais ofende. A gente, em vez de ser mais bem interpretado, a gente acaba ofendendo mais, magoando mais. Então, o texto diz, na multidão das palavras não falta transgressão, mas os que moderam os seus lábios são prudentes. Então, cuidado, você tem vontade de dar aquele xingado, aquela coisa, daquela resposta à altura, tem vontade de falar algumas verdades, mas você tem que saber se controlar, porque muitas vezes essas verdades acabam sendo problemas seríssimos que vão trazer muito maior problema para a sua vida, né? E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, eu li na semana passada e vou voltar a ler agora, ele, do versículo 29 ao 32, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como nós já estávamos no final da live, eu não quis explicar muito bem a palavra torpe, e eu seguir em frente. Ele diz, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Entretanto, hoje, eu queria parar um pouquinho nessa palavra torpe e usar o dicionário para tentar traduzir o que seria uma palavra torpe. Palavra torpe é uma palavra que fere os bons costumes. É uma palavra que não está dentro da decência. É uma palavra que agride a moral. A palavra que é de caráter vil. Então, mostra que o seu caráter é baixo,
você usar aquela palavra para uma pessoa, você está rebaixando o seu caráter. Você não está xingando a pessoa, você está xingando a você mesmo. Você não está degredindo a pessoa, você está denegrindo a sua própria imagem quando você libera palavras com sua boca. É o caso dos palavrões, né, que a gente ouve, né? Então, é coisa indecorosa, infame, que causa repulsa e nojenta. Então, essas são as palavras similares que o nosso dicionário mostra sobre palavra torpe. Então, você tem que ter cuidado. Não xingue a pessoa com quem você está debatendo. Debata as ideias, mas não ataque as pessoas. E esse é o problema que a gente enfrenta até na internet. Quando você coloca um pensamento, vem uma outra pessoa e começa a te atacar e dizer que você é isso, que você é aquilo. Então, geralmente, quando essas pessoas partem para esse tipo de agressividade, eu excluo essa pessoa do hall de amigos no meu Facebook. Não quero debater com pessoas que, infelizmente, não saibam debater ideias. Você pode pensar diferente de mim e sermos amigos. Nós podemos pensar diferente a respeito do céu, mas cremos no céu. Nós podemos pensar a respeito de salvação de várias formas, mas cremos na salvação, né? Então é importante que você creia como eu creio. Se você crê na palavra de Deus, crê no céu, crê no sangue de Jesus como único e suficiente meio para o homem ser salvo. Então as outras coisas são discutíveis, as outras coisas são secundárias. O importante é que nós cremos na mesma pessoa, adoramos ao mesmo Deus, vamos para o mesmo céu e cremos na mesma palavra. Então é importante isso aqui. A mesma coisa no casamento. Como é que eu vou agredir verbalmente a pessoa com quem eu jurei passar todos os dias da minha vida? Como é que eu vou dizer que a minha esposa é isso ou aquilo? Eu vou ferir o caráter dela? Eu vou faltar com a decência? Eu vou usar de palavras indecorosas com a minha própria esposa? Que eu amo, então não pega bem essa coisa de agressão, de coisas, sabe? Não pode, isso jamais pode acontecer. Então o apóstolo está falando aqui que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque quando você libera essas palavras, quando você abre a boca para falar essas coisas, você também traz tristeza ao Espírito Santo de Deus. Então, não sei, tem um som saindo aí, mas eu acho que é de alguém que está usando um rádio ali fora muito alto. Então é importante que nós saibamos, meus irmãos, que todos nós precisamos controlar a nossa boca. Controlar a boca é um problema sério e que nós temos que aprender também. Outra coisa também é que quando um casal briga, os filhos acabam ficando sem saber o que fazem, porque o filho não sabe se defende o pai, se defende a mãe. Então é importante que vocês saibam controlar esses momentos para que o debate, a discussão, o desenvolvimento das teorias ou das regras, ou seja lá do que for, estejam todas dentro de um distanciamento com relação aos filhos, para que os filhos não sejam atingidos nessa briga. E eu vejo muitos casais que fazem isso, acabam envolvendo os filhos e jogam o filho contra o pai, jogam o filho contra a mãe, e é uma tristeza a gente ver isso acontecendo, é uma lástima a gente ver isso acontecendo, porque infelizmente as pessoas não conseguem respeitar a presença daquela criança que está ali ouvindo tudo e não sabe para que lado torcer, porque ela ama o pai, ama a mãe e não está compreendendo os motivos daquela briga. Então, outra coisa também é que essa briga não seja em público. Brigar em público é um escândalo, é uma falta de respeito, é uma coisa, sabe? Então é importante a gente lavar a roupa suja dentro de casa. Pense nisso quando for discutir com alguém sobre alguma coisa. A roupa suja se lava dentro de casa. Outra coisa importante que eu também sublinhei aqui para que a gente discuta nesse tipo de conselhos a um relacionamento conjugal perfeito é respeitar sempre os momentos mais difíceis que o outro tem. Muitos de nós temos momentos difíceis, principalmente os homens que às vezes se chocam mais com algumas coisas, ou as mulheres que às vezes são mais sentimentais em relação ao problema do outro.
A mulher geralmente é mais empática, então ela acaba absorvendo o sofrimento de outras pessoas. E é importante que a gente saiba entender esses momentos de dificuldade, para que a gente não ultrapasse os limites, para que a gente não deixe essa pessoa sem o espaço necessário. Lembram-se que eu falei a respeito dos pássaros que precisam de liberdade para voar. Então eu preciso de um pássaro que esteja voando ao meu lado, mas que tenha toda a liberdade de comer a hora que ele quer comer, de tomar banho a hora que ele quer tomar banho, de se vestir com a roupa que ele pretende se vestir. Ele está do meu lado porque ele me ama. Ele não está do meu lado porque eu tenho amarrado, preso, de modo que ele não possa sair. Então é importante isso aqui. E olha o que o texto bíblico diz na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir dos versículos 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. E vós, maridos, amai a vossa mulher e não irriteis contra ela. Então veja o finalzinho aqui que eu não li direito. E vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra elas. Então, é um mandamento. Esses versículos são mandamentos para que um casamento produza. Então, se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo perdoou, perdoa. Se você quer viver em paz, perdoa, ofereça a outra face, como o próprio Jesus ensinou. Ande a segunda légua, a terceira légua, para que você possa viver bem. Não leve tudo na ponta da faca. Não é só a tua vontade que tem que ser satisfeita, não é só a tua opinião que tem que ser a mais importante. Não, aceite o debate, aceite as opiniões diferentes, porque somos pessoas diferentes, pensamos diferentes. O importante é o amor que nos une e o amor vem de Cristo, certo? Outra coisa de suma importância, diga sempre a verdade, mas cuidado, a verdade, ela precisa ser dita com sabedoria. Então, se você recebeu a pergunta de alguém e você vai responder, pensa em como você vai dar essa resposta, porque às vezes uma verdade dita com palavras que não são corretas, elas podem magoar e ofender. Entenderam? É importante você saber isso. Por exemplo, quer ver uma pergunta que você se acha completamente sem ter uma resposta adequada? É quando alguém veste uma roupa e vem perguntar a você o que você achou. A pessoa vem sorridente, dizendo, veja que roupa linda, olha, você não acha esse terno lindo? E você fica com aquela, sabe, eu não sei se eu digo que sim, ou eu não sei se eu digo que não, porque eu particularmente estou achando horrível, mas eu não sei se eu tenho essa liberdade de dizer está horrível, né? Porque a outra pessoa está achando o must, ela está achando a maravilha, uma roupa lindíssima. Acontece também no casamento a mesma coisa. A mulher às vezes consegue lá um vestido que a vendedora, doida para vender, diz, olha, tá lindo, isso ficou lindo em você, tá ótimo, tá maravilhoso. E você se vê no espelho e vai perguntar ao marido, meu bem, você gostou? E aí é que vem o problema. Se ele falar a verdade ali, ele vai acabar criando um tumulto. Mas também se ele não falar a verdade, a vendedora sem vergonha vai sair numa boa. Então, que palavra você tem que ter para sabiamente dizer, não compra não, meu amor, vamos ver se fica melhor em outro lugar, está um pouquinho assim ou está um pouquinho assado. É muito difícil quando a gente precisa falar a verdade e precisa ter sabedoria para falar a tal verdade, não é? Então, você não vai dizer para uma pessoa que está vestida numa roupa apertada, dizer a verdade, não, você está bonita, está parecendo um saco de batata amarrado pela cintura. Não vai ficar feio, né? Ou então, não, você está bonito nesse terno, está parecendo até o Máscara, só falta aquela
máscara do Máscara, porque o terno já está parecido com o do Máscara, né? Você não vai dizer para o camarada, o terno está bonito, está igualzinho do Patati e Patatá. Quer dizer, você está falando uma verdade, mas às vezes está magoando a pessoa que está ouvindo essa verdade. Então, saber como dizer, usar as palavras adequadas tem que ser a sabedoria, né, que nos conduz a isso. A gente tem que pedir a Deus para que nos dê essa sabedoria. Porque olha o que diz, Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 9, ele diz assim, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, você não pode mentir, mas cuidado quando for falar a verdade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo a você que você deve mentir, porque o texto está dizendo que é para não mentir. Você tem que falar a verdade. Mas essa verdade precisa ser dita com muita sabedoria. Verdade sem sabedoria, às vezes, é falta de educação. Ainda em Paulo escrevendo aos Efésios, agora, ainda Paulo, escrevendo no capítulo 4, verso 25, ele que diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então é necessário que você fale a verdade. O fulano gosta muito de comer doce, mas ele é diabético. Então o que você vai fazer? Você vai agradar ele, dar mais doce para ele porque ele gosta? Ele gosta tanto, então eu vou agradar ele. Você dando doce, você está matando ele. Você está causando uma elevação dessa glicose no sangue, você vai acabar matando a pessoa. Então, a gente precisa falar a verdade, mas tem que ter um pouco de sabedoria para dizer essa verdade, para não machucar e não magoar as pessoas. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, que eu coloco aqui como letra I do meu comentário, né, é não use silêncio como arma de ataque. Às vezes é muito comum um casal discutir, pronto, fica todo mundo calado e aí fica de mal. Estou de mal com meu marido, não falo com ele tem uma semana. Onde é que já se viu isso, gente? Estou de mal com a minha esposa. Não, estou dando um gelo nela porque ela fez um feijão lá que eu não gostei, ou sei lá qual é o motivo. Que coisa mais ignorante, como é que você vai deixar o sol se pôr na ira que você teve naquele momento da briga? Não deixe isso acontecer, repreenda isso. Se houve lá um motivo de desentendimento, que o sol não se ponha enquanto esse desentendimento não for suplantado. É importante que você saiba contornar essa situação. Então veja o que o nosso querido apóstolo fala a respeito disso, escrevendo aos Gálatas, ainda apóstolo Paulo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Então, cuidado com esse negócio, tô de mal, não quero mais falar com você, vou para casa da mamãe, vou para casa da vovó, não quero mais assunto, você vai dormir no sofá, sei lá o quê. Essas coisas de meninices que a gente vê, de coisas absurdas que a gente vê em muitos casamentos e que acabam abrindo uma porta enorme, escancarando uma porta enorme para que o diabo entre nesse relacionamento e destrua a liberdade desse casamento, a união desse casamento, o amor que há em Cristo da unidade do casamento. A letra K, eu quero dizer que saiba perdoar, reconhecer seus erros e pedir perdão. Veja, são três coisas. Saiba perdoar, saiba reconhecer seus erros e saiba pedir perdão. Então, primeiro é perdoar. É importante você perdoar porque você também erra. Ninguém no mundo pode ser considerado incapaz de errar. Todos nós erramos. E muitas vezes, então, as muitas vezes que nós erramos, muitas vezes somos perdoados e às vezes nem percebemos. Então, não temos o direito agora de julgar a outra pessoa e achar que o erro dela é maior do que o nosso. Porque erro é erro, pecado é pecado.
na ordem do pecado não existe pecadinho, nem pecadão, pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado, e o pecado traz a morte, e o pecado afasta o homem de Deus. Então, a única forma de Deus resolver o problema do pecado é aceitando o arrependimento do homem para que ele então libere o perdão. A mesma coisa somos nós, temos que saber reconhecer e saber perdoar. Olha o que ele fala, Paulo falando aos Coríntios, veja que agora eu só estou usando o Novo Testamento. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala assim, ó, o amor tudo sofre. Então, perdoar, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente. Então, você tem que saber que essas palavras são dadas para você. Você não está amando? Amar é viver conjugalmente, é viver em família. Então, esse texto tem a ver com os nossos momentos. Então, dedique sempre um momento para esses diálogos, para esses debates importantes, para conversar, né? Sempre momentos diários, inclusive para a oração familiar. A oração familiar é uma coisa muito importante, o culto familiar é muito importante, principalmente nesses momentos que estamos passando aí com a pandemia. É importante demais que saibamos que o culto familiar está dentro das primeiras coisas que nós podemos fazer para manter as nossas vidas na presença do Senhor nos momentos de luta que passamos. Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente conviver com isso. A letra M das minhas observações aqui é o seguinte: não compre nada sozinho. Se você é casado, não decida comprar nada sem que o outro saiba, sem que o outro compartilhe, sem que o outro dê opinião, sem que o outro seja de alguma forma envolvido nessa compra. Porque quando um casamento é feito, dois passam a ser um. Então, se dois passam a ser um, como é que o dinheiro é de um e não é do outro? Eu não entendo casamentos de algumas pessoas que dizem: ah, pastor, o meu dinheiro é só para isso, o dinheiro dele é para aquilo. E o dinheiro dele ele gasta com não sei o quê, e agora não tem dinheiro para isso. E eu não entendo famílias cujo dinheiro cada um administra do seu jeito e no final não tem dinheiro para pagar as coisas importantes, como luz, gás e outras coisas mais. Então é importante que esse casal saiba viver em unidade. Então a renda é a renda familiar. Se você vai comprar um apartamento, por exemplo, ele não vai perguntar quanto o marido ganha ou só quanto a esposa ganha, não. Qual é a renda familiar? É a renda dos dois. A renda familiar é que é o importante em muitos lugares. Então, o teu dinheiro não é teu. Depois que você casa, o teu dinheiro passa a ser do casal. E é importante entender isso aí. É importante que os dois sentem e façam seus planejamentos, certo? Então, essa questão é uma questão econômica. E cuidado com a ganância econômica. Ah, não, o dinheiro é dela, não é meu, o dinheiro é meu, não é dela, eu vou esconder esse dinheiro dela, eu vou esconder esse dinheiro dele. Isso é uma coisa que, infelizmente, atrapalha o relacionamento, atrapalha. Se a pessoa não é digna de confiança, precisa ser debatido o assunto no sofá da sala, com muita cautela, com muito carinho, para que essas coisas sejam acertadas, porque a economia de um casal, ela é única, pertence aos dois. Os dois precisam dar opinião naquilo que vai ser comprado, naquilo que vai ser investido, naquilo que precisa ser resolvido. Então, o problema da ganância econômica, ele precisa ser resolvido depressa num casal que pretende viver bem para Deus. A outra é ter cuidado com a síndrome do ter. Isso é meu, isso não é seu. Isso aqui é meu, eu comprei para mim. Não, quando você compra alguma coisa para dentro de casa, comprou para o casal. Não tem esse negócio de dizer, não, isso é meu, isso é daquilo. O outro, esse negócio de, não, o bife é meu, o bife... Eu já vi no passado muitas famílias com essas ideias de que o bife grande era do pai, o bife menor era da mãe, e o bife não sei do que. Não, não tem isso. Não tem esse negócio de bife grande para o pai, bife menor
própria mãe. Essas coisas pertencem ao passado, muito passado. Hoje em dia, não. As coisas são iguais. Então, cuidado com essa síndrome do ter, daquela coisa de ter o controle de tudo nas mãos e acabam... Outra coisa é prioridade de bens. Você não é dono sozinho de tudo. Tudo pertence aos dois. Se vocês compram um apartamento, o apartamento é dos dois. Se vocês compram um carro, o carro é dos dois. É importante que vocês saibam conviver com isso e entender isso aí para que os dois entrem em acordo nessas áreas. A área financeira, ela é muito importante, porque todo casamento, quando começa, é meu bem para lá, meu bem para cá, não é assim? Ah, meu bem, vamos ali, meu bem para cá. Mas quando termina, é meus bens para cá, meus bens para lá, né? Então, cuidado, que essas coisas, elas são muito sérias. Por isso que quando a gente casa, a gente tem que saber, é comunhão de bens, comunhão parcial de bens, ou separação de bens. Existem essas três coisas. Comunhão de bens é tudo que o camarada tinha antes do casamento, passa a ser comum aos dois. Comunhão parcial é tudo que o casal adquire depois do dia do casamento. O que era de cada um antes pertence a cada um. O que foi comprado depois do casamento passa a ser do casal, comunhão parcial. E separação de bens. O que o homem compra no nome dele é dele, o que a mulher compra no nome dela é dela. A lei permite essas coisas, mas biblicamente tudo é comunhão de bens. Na Bíblia é comunhão de bens. Cuidado com isso, que a gente não pode deixar a Bíblia de lado, a gente precisa aprender a observar a Bíblia. Eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa, dentro de vários livros e artigos feitos a respeito do assunto, e compartilhei com muitas pessoas e alguns mestres na área de aconselhamento de casais. A gente fez a seguinte pergunta, né? Quais são as necessidades básicas de um homem no casamento e de uma mulher no casamento? Então, as mais importantes respostas, as que soaram mais alto dentro do contexto de várias respostas, para o homem, o mais importante, vejam, no contexto do homem, é a satisfação sexual. O homem é impressionante como o sexo para o homem é importante. E por ele ser, né, tão suscetível ao sexo, é fácil da mulher controlar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas a mulher, com jeitinho, ela sabendo o seu pescoço, ela bota a cabeça para onde ela quer, porque ela conhece certas coisinhas que como manobrar muito bem esse homem, porque o seu desejo maior está no contexto sexual. Em segundo lugar, para o homem, é o companheirismo. Então o homem gosta de ter alguém ao seu lado. Então se ele vai sair para ir no lugar, vamos lá comigo, minha filha. Meu bem, vamos ali comigo, eu vou não sei o quê. Eu vou conversar com um amigo, eu quero estar com a minha esposa. Eu quero ir comprar não sei o quê, vamos lá, me ajuda a comprar não sei o quê. Então o homem gosta desse companheirismo e muitas vezes a mulher não entende. Então se ele diz, poxa, eu queria ver o futebol, né? Para quem gosta desse troço, eu particularmente não gosto, nunca fui a Maracanã ver jogo, nunca gastei meu dinheiro com essas bobagens. Mas, por exemplo, se ele gosta de ver o jogo e ela não gosta, ele vai arranjar alguém que vá com ele. É um problema sério. Então, o companheirismo é de suma importância. Por isso que Paulo fala para a gente não entrar no jogo desigual. Porque quando um quer ir para a igreja, o outro quer ir para o funk. Quando um quer ir adorar o Senhor, o outro quer ir adorar o diabo. Então, não dá certo. A terceira coisa é a atração física. Então, saber que a pessoa amada é desejada por ele e também saber que ela o deseja. Então, o homem se sente feliz de saber que a pessoa que ele ama também corresponde a esses desejos que ele sente. E o homem se sente triste quando ele manifesta o seu desejo e a mulher diz, não, hoje não, estou com dor de cabeça. Isso para o homem é como uma tijolada na cabeça. Dizer para ele que não quer hoje, não quer amanhã, não quer depois da manhã, é como se dissesse, olha, eu enjoei de você, não quero mais saber de você. É uma coisa terrível, mas tem acontecido. E muitas vezes a mulher usa o sexo como uma forma de controle
para moldar o homem no seu cabresto, né? E isso também é muito perigoso. Então, para o homem, a atração física é muito importante e saber que se é atraente ou não. Então, o homem gosta de fazer musculatura, o homem quer se tal. Os homens de hoje já estão até ultrapassando o limite, porque já tem homem raspando o corpo, fazendo sobrancelha, usando brinquinho, fazendo um monte de coisas que já estão ultrapassando a vaidade feminina em muitos outros lugares. A outra coisa também que é importante para o homem é o apoio doméstico. Ele quer uma pessoa que seja ao mesmo tempo esposa, mas que também seja companheira em outras áreas, que saiba cuidar dele. Interessante, o homem gosta quando a mulher faz uma comida que ele gosta de comer. Ou se ela não é cozinheira, ela pede a cozinheira para fazer, ou então, quando ela vai escolher a comida, ela diz, ó, escolhi comprar no iFood, sei lá, a comida tal porque você gosta. O homem acha que isso é prazeroso. Para o homem, isso é uma coisa que ele recebe com carinho quando essa pessoa sabe cuidar bem dele. Então, se ele reclama, estou com febre, a mulher vai lá, peraí, eu vou ver, eu vou medir sua temperatura, né? Vou ver se eu arranjo um remédio para você. Então, o homem, no fundo, ele quer uma esposa que seja um pouquinho mãe, entendem? É um pouquinho mãe, um pouquinho esposa. É interessante, né? O homem, ele acaba ficando meio menino depois que casa. Foi talvez saudade da mamãe, não sei. E aí a mulher diz, eu não sou sua mãe, eu não vou cuidar de você, está com febre, vai lá tomar um remédio. Então aí já cria um problema sério. E aí que vem a última pergunta sobre o respeito. O homem acha que qualquer coisa falta com o respeito. Ele se acha desrespeitado quando ele diz, estou com febre, e a mulher diz, vai tomar um remédio. Ele se acha desrespeitado. Mas se ele diz, estou com febre, ela diz, espera que eu vou pegar o termômetro, ele já se acha respeitado. É interessante, não é? Isso tem a ver com a psique do sentido do homem. Agora, quais as necessidades da mulher? É interessante você casar os dois, percebendo os dois quais são as diferenças. Porque na necessidade básica do homem está o sexo. Mas na necessidade básica da mulher, nem sempre está o sexo. Na maioria das vezes, são momentos de afeição, são momentos de carinhos que não são sexuais, mas envolvem beijos, envolvem afagos, envolvem abraços e principalmente palavras de amor. É isso que vai desenvolver na mulher a formação dos hormônios necessários para que ela então desenvolva a vontade do sexo. No homem, os hormônios do sexo estão na circulação. Então basta ele olhar, ponto, ligou, é desses aparelhos novos que você clica e ele já aparece a tela. Mas na mulher não, aquela televisão antiga, lembra da televisão a válvula? Talvez a maioria de vocês não são nascidos na data certa para esse tipo de coisa do passado, em que você ligava a televisão, esperava a válvula esquentar para depois não sei o quê. Então é como aquele carro, né, novo, que você apertou lá a chave, ele tchau, funciona, você acelera, ele faz bam. Esse é o homem. Já a mulher não, a mulher é aquele carro meio travado, que você tem que dar umas empurradinhas, empurra um pouco, ele pega, aí morre, aí você tem que empurrar de novo, pegou, não pegou ainda, quem sabe tem que empurrar de novo. Então as coisas para a mulher são mais lentas, porque para ela a motivação está muito mais na afeição. Por isso é que ela se sente usada. Quando ela é usada apenas como uma forma de dar prazer sexual para o homem, ela se sente um objeto, ela se sente uma boneca inflável, que ela só satisfaz sexualmente e acabou. Não, ela quer ser cortejada, ela quer ser beijada, ela quer ser apalpada, ela quer receber abraços, ela quer receber palavras de carinho, né? de amor. Para uma mulher, a conversa é muito importante, o que às vezes não é tão importante para o homem. O homem conversa, mas não tanto quanto a mulher. A mulher gosta de falar mais e de conversar mais. Por isso que todo homem, quando chega em casa, a mulher diz, como foi seu dia? Me conta como foi seu dia. E o homem responde, foi tudo bem. 3 palavras. Foi tudo bem.
Aí a mulher pergunta, não, mas peraí, como é que foi seu dia? Sabe, lá no trabalho aconteceu alguma coisa diferente? Ele diz, não, foi tudo bem. Opa, ele acrescentou mais uma palavra, o não. Aí ele continua com as mesmas três, mais o não. Então ele diz, não, foi tudo bem. Para ele, já respondeu tudo. Mas para ela não, ela quer saber como é que foi, como ele pegou o carro, se o sinal de trânsito fechou, se alguém deu uma fechada nele, se ele deu fechada em alguém, se ele chegou lá, se o patrão estava com o rosto bonito, se o patrão não estava com o rosto feio, se o trabalho dele foi bonito, se o trabalho dele foi feio, se ele almoçou bem, se ele não almoçou bem. Porque para a mulher, conversar satisfaz muito mais a ela do que qualquer outra coisa. E foi feito um teste nos Estados Unidos, e isso está publicado em vários sites, você pode ver na internet. A mulher, ela tem necessidade, e uma mulher normal, ela pode falar cerca de 23 mil palavras por dia. Então, uma mulher normal, que não seja muito falante, muito tagarela, ela fala cerca de 23 mil palavras por dia. Já um homem que seja mais ou menos falante, de igual modo com a mulher, ele só consegue falar 13 mil, veja, 10 mil palavras a menos do que a mulher. Isso quer dizer que para a mulher, falar e conversar é mais importante do que muita coisa. Então é importante que o homem entenda isso e converse mais com a esposa, e que tenha mais diálogo, que tenha mais a abertura nessa coisa. Para a mulher, a confiança, né? Ela confia, ela precisa dessa confiança, ela precisa da honestidade, é importante isso para ela. Para a mulher também é importante a segurança, porque a mulher também quer ver um pouco do pai na pessoa do marido. Então, ela, amor, abre aqui para mim essa garrafa. Então, às vezes, ela mesma consegue abrir, mas ela gosta de se sentir protegida por um homem forte. Então, o homem vai lá e abre a garrafa. Amor, tem uma barata na cozinha. E o homem pega o chinelo, a vassoura, vai lá e mata a barata. Mas a pior coisa do mundo é quando ela diz, tem uma barata na cozinha, e o homem corre para o quarto, fecha a porta e não deixa nem ela entrar, né? Como muitos homens que nós estamos vendo hoje em dia, infelizmente. Então é importante que a gente entenda esse contexto do que é importante para uma mulher e do que é importante para um homem. E nós colocamos aí a segurança que ela precisa ter ao lado do seu marido. E por último, o compromisso familiar. Ela gosta de um homem que seja comprometido com a família. Se o homem é comprometido com o futebol, se o homem é comprometido com o seu trabalho, se o homem é comprometido com todas as coisas, com seus colegas e amigos, e não tem compromisso com a família, esse homem perde a sua classificação diante dessa mulher. Então é importante que você aprenda. Isso é uma pesquisa feita com dados básicos e verdadeiros e serve para a gente entender um pouquinho sobre o comportamento da mulher e do homem. Então veja, o que a gente pode filtrar disso tudo é que muitos problemas nós poderíamos resolver sentados no sofá da casa, no sofá da sala. É importante. Então esse negócio de dizer que briga de marido e mulher termina na cama, esse troço é muito feio. É uma desonestidade, é uma deslealdade falar um absurdo desse, né? Não, é importante que os dois dialoguem, busquem um acordo, busque sempre a solução do problema. É necessário a conversa para que as coisas sejam resolvidas e não há lugar melhor do que no sofá da sala. Então, buscar a alegria de viver a dois é ver a felicidade do outro. Então, veja o texto bíblico, é importante isso aí. E eu fiz uma pesquisa no meu canal com muitas pessoas que se colocaram à disposição para responder, e eu coloquei lá algumas coisas que precisavam ser discutidas nessa live, e durante algum tempo algumas colocaram lá. Eu não vou dizer o nome das pessoas que sugeriram, mas eu vou dizer só o que foi sugerido. Por exemplo, um dos maiores problemas para essa pessoa aqui é quando um dos dois, quer seja o homem ou a mulher,
traz problemas do trabalho para dentro de casa. Então ele se aborreceu no trabalho e ele vem em casa brabo do trabalho, nervoso do trabalho e entra pela porta dentro já muito nervoso, já briga com as crianças, já briga com todo mundo, porque a ira que ele tem lá do patrão, ele está trazendo para dentro de casa e desforrando na família. Ou ela, a mesma coisa, ela está indignada com o patrão, está indignada lá com a chefe, sei lá com quem, e ela chega em casa e acha que o extravasar dela vai ser nos filhos ou no marido. Isso tem causado muitos problemas. Então é importante que você saiba deixar os problemas do trabalho no trabalho, deixar os problemas da igreja na igreja, deixar os problemas de fora, do lado de fora, e quando você entrar na sua casa, entre para ser pai, mãe, esposo e esposa, certo? Outra coisa interessante, que eu acho que é mais uma piada que botaram aqui, aprender a viver sem mamãe e papai. É interessante isso aqui, porque tem muito casal que não aprende a viver sem mamãe e papai. Eles se casam, mas tudo que acontece é mamãe e é papai, né? Ah, mas se o papai estivesse fazendo isso... então, cuidado com essas coisas, porque a comparação, às vezes, ela traz ciúmes terríveis. Se a mulher diz assim, meu pai não faria desse jeito, se fosse o meu pai, resolveria isso, se fosse a minha mãe, essa comida estaria desse jeito, ou essa roupa estaria passada, ou sei lá o quê. Então, essas comparações trazem brigas, e brigas enormes, brigas terríveis, porque é como botar pólvora no fogo, né? Outra coisa importante é entender que quando o seu time de futebol perde o campeonato, o mundo não vai acabar. Isso aqui também eu achei que foi uma brincadeira, né? Quer dizer, o time de futebol perdeu o campeonato, o camarada morre para a vida, não tem mais família, não quer mais saber dos filhos, fica derrotado, vai chorar, vai sei o quê, fica indignado, xinga todo mundo, porque o time de futebol perdeu. Esse indivíduo deve ser meio doente mental, né? Quer dizer, colocar um time de futebol na frente de todos aqueles que ele ama. Então, cuidado, se você é um desses lunáticos que briga com todo mundo por causa de futebol, você também precisa de aconselhamento pastoral o mais depressa possível, né? Outra coisa, ser pai e mãe não envolve ciúme dos filhos. Eu vejo casal, às vezes, que o pai tem ciúme do filho porque a mãe é obrigada a dar carinho para a criança. Eu vejo um pai que, às vezes, entra em depressão porque a mulher não dá um beijinho nele porque precisa amamentar o filho. E ele fica entre o amar o filho e concorrer com o filho como se o filho fosse um rival. É uma coisa também que não pode ser admitida num casamento. Você tem que compreender isso, que a mulher não pode se fazer, né, se transformar em duas pessoas, e naquele momento ali ela precisa cuidar do bebê, e você tem que entrar nesse contexto aí e cuidar do bebê também, e fazer com que esse carinho seja extensivo a você. Não entre numa disputa com quem tem mais direito, porque a criança pertence aos dois, né? Então é importante essas coisas que nós estamos vendo acontecer nesse... Aí tem aqui outras coisas, como por exemplo, superar a síndrome da posse do controle remoto da televisão. É uma coisa interessante, né? Que a gente vê casais aí brigando por causa disso. Urinar fora do vaso ou na tampa do vaso. Olha, é uma questão aqui que também colocaram, né? Entender que os sapatos não vão sozinhos para dentro do armário. Olha que questão interessante, né? Entender que roupa suja não chega sozinha dentro do cesto de roupas sujas. Elas não vão sozinhas. É fundamental que o indivíduo, né, consiga colocar isso lá. Saber que uma barata não é um dinossauro. É também, né, quer dizer, a pessoa viu uma barata e dá aquele grito como se estivesse vendo um dinossauro. São coisas que acabam trazendo... E quando é o próprio homem que sai correndo, né?
Como sobreviver um resfriado sem agonizar? Ah, isso aqui falou comigo também. Eu sou muito macho para muitas coisas, mas quando eu estou sentindo dor, quando eu estou passando meus problemas, eu chamo a minha esposa, minha filha, eu estou com dor, me ajuda aqui, fica comigo. Eu também sou meio filho, né? Quando estou sentindo dor, né? Outra coisa aqui interessante, ó, não precisar de mais de 2 horas para passar uma camisa, né? Porque não é necessário 10 horas para se arrumar para sair de casa. Aí tá brincando com as mulheres, né? Ir ao médico não mata. Você está precisando ir ao médico. Não vou ao médico de jeito de... Relação entre a eletricidade e você. A ciência de trocar uma lâmpada. Olha que coisa interessante. Cozinha não se limpa sozinha. Então você não perde a sexualidade por lavar um prato ou uma panela. Está escrito aqui, é uma das coisas que sugeriram para se discutir. Não perde a sexualidade se você lavar o seu prato. Não é crime dar um presente a quem você ama, principalmente se for as mulheres com flores. Não é necessário agitar os lençóis depois de soltar gases. Isso aqui só pode ser brincadeira, eu estou citando porque foi colocado aqui. Um homem dirigindo pode sim pedir informações quando ele estiver perdido. É interessante esse negócio, porque às vezes o homem não gosta muito de pedir informação, né? O mistério da lava-roupas, como é que aquele troço funciona? A pia e a mesa são lugares diferentes, portanto, quando acabar de comer, leve suas coisas para a pia, o prato, o garfo e tudo mais, né? Como secar o banheiro depois do banho, como gostar de shopping todo sábado. Isso aqui deve estar brincando com os homens, né? Que shopping todo sábado, um shopping para muita gente é passeio, e para outros é um troço meio sacal, né? Então, infelizmente, tudo isso aqui tem outras coisas que sugeriram para a gente discutir, mas eu acho que já está tarde demais. Então, queridos, eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco dessa live com relação à vida conjugal. Na semana que vem, vamos começar um outro tema,